Olá, eu sou Carlos Alberto Luz. Resolvi fazer um tutorial sobre a instalação do Ambari Server. A versão que eu vou instalar é a 2.7.4, porque a versão 2.7.5 requer autenticação lá no site da Apache e eu não tenho essa autenticação. A 2.7.4 a gente pode instalar através do comando i1, baixar ele diretamente pelo CentOS, então facilita bastante o processo de instalação. Eu vou instalar a 2.7.4. O ambiente proposto, o modelo que eu optei foi um modelo feito em laboratório. Serão quatro nós, quatro máquinas que vão compor o meu cluster Ambari. Esses quatro nós, eu vou criar eles no VirtualBox. Serão criados no VirtualBox. E dentro do VirtualBox, cada nó do meu cluster vai ser criado com duas placas de rede. Uma placa de rede vai ficar na rede local, padrão, na minha rede LAN, para que eu consiga acessar a rede internet através dos nós. E aí eu vou criar uma rede interna, e nessa rede interna eu vou criar a rede 10.1.1.1 até o 10.1.1.4. São os IPs que eu vou colocar em cada um dos nós. Cada nó desse composto por um IP da rede 10. Então esse aqui é o meu modelo, um Ambari Server e mais três nós que eu nomeei como Node 1, Node 2, Node 3. Por que eu fiz isso? Porque eu não quis associar o nome dos hostnames de acordo com os serviços que ele vai rodar, porque o Ambari permite que você faça essa migração de serviços entre os nós com muita facilidade. Então, se eu chamasse, por exemplo, o nó 1 de name node e depois eu quisesse tirar o name node do HDFS desse nó e colocasse no outro, o hostname não ficaria compatível com o serviço que está rodando na máquina. Então, eu preferi criar nomes genéricos e dessa forma eu posso jogar os serviços aqui dentro, trabalhar os serviços dentro de cada nó, sem problema de ter que associar o nome do host ao serviço que ele está rodando. Dentro do meu ambiente do VirtualBox, eu criei o primeiro nó chamado Ambari, depois criei o nó Node 1, Node 2 e Node 3. Eu criei o primeiro nó aqui, instalei o CentOS, configurei ele, depois clonei em três máquinas, só com cuidado de resetar o endereço MAC, né, para não ter problema lá de acesso à rede. No nó do Ambari, eu vou cair aqui no SSH para facilitar a visualização. Eu criei uma relaçãozinha de coisas que a gente precisa fazer antes da instalação. A primeira coisa é desabilitar o SE Linux. Então, desabilitei o SE Linux. A segunda coisa que eu fiz foi desabilitar o Firewall. Isso é opcional, né? Vai de cada um. Mas eu preferi desabilitar o Firewall. Depois eu compatibilizei o nome do host, né? O hostname da máquina, com o meu projeto. Editei o arquivo hostname aqui e coloquei o nome de acordo com o meu projeto. O próximo passo é um dos passos mais importantes, que é a modificação do arquivo etc/hosts com as entradas respectivas de acordo com cada nó do meu cluster. Então eu tenho que editar o arquivo etc/hosts e adicionar todos os nós aqui dentro. Esse arquivo ele tem que ser criado em todos os nós que compõem o cluster, não somente na máquina que vai ser o Ambari Server. Essa máquina que eu estou mexendo aqui é a máquina que vai ser o Ambari Server. Os outros nós, o Ambari vai criar automaticamente, vai provisionar eles sem necessidade de a gente fazer nada nessas máquinas.
Esse ambiente aqui é um ambiente com CentOS 7. Então, o meu cluster eu criei no CentOS 7. Então, depois de criados as entradas no etc hosts, o próximo passo é gerar as chaves de criptografia. Então, para que vai servir essas chaves? Essa chave vai permitir que o Ambari acesse todos os hosts sem precisar de usuário e senha. Então, nós vamos gerar a chave aqui no Ambari Server, uma chave pública e privada, e depois a gente vai ter que exportar essa chave para todos os demais nós do meu cluster. Então, fiz um TXT aqui para agilizar. Primeira vez eu autentico, depois, para fazer o teste, eu posso fazer um SSH direto. A gente vê que ele vai acessar o nó diretamente, sem precisar informar usuário e senha. Fazer igual nos nós seguintes. Saí aqui sem querer. Força do hábito. Aumentar um pouquinho a fonte aqui. Fica mais visível. Beleza. Então, criei as chaves. Exportei para todos os nós. Criei a chave no meu Ambari Server, na minha máquina principal. Exportei as chaves para os nós. O próximo passo é baixar o repositório, que vai me permitir instalar o Ambari diretamente com o comando i1. Então, baixei o repositório do Ambari e agora o próximo passo é só instalar ele através do repositório. Diretamente pelo comando i1. Vai levar um tempinho aqui, enquanto ele faz o processo de download. Eu vou dar uma pausada no vídeo, depois continuo o processo de instalação, depois que ele concluir o download. Então ele está concluindo aqui o processo de instalação do Ambari Server. Vejam que ele instalou o Postgres junto, né? Ele precisa do Postgres para armazenar as métricas e todas as configurações feitas no Ambari Server. Então, no processo de instalação, ele instala o PostgreSQL junto, o banco de dados, né? Concluiu a instalação, o próximo passo é fazer a configuração inicial do Ambari. O comando service ambari server config vai permitir que a gente faça a configuração inicial dele. Depois do processo de instalação concluído, o próximo passo é fazer a configuração do Ambari. A configuração é feita através do comando service ambari
Ambari Server Setup. Então eu vou deixar inicialmente todas as configurações padrão. Eu não vou criar nenhum usuário customizado. Vou instalar o JDK 8.1. Vou aceitar os termos. Estou concluindo o processo de instalação do JDK. Depois disso já é possível inicializar o serviço. Esse procedimento é bem rápido, terminando o processo de configuração inicial dele. Não quero customizar a base de dados. Agora sim ele está configurando Postgres, preparando a minha base de dados Postgres para o Ambari. E agora sim concluiu o processo de instalação. O próximo passo é só iniciar ele. Vou usar o Service Ambari Server Start. Se preferir, pode usar o systemctl. Ele é um pouquinho pesadinho para carregar. E aqui a gente conclui o processo de instalação através da linha de comando. Agora aqui ele vai iniciar para a gente a interface gráfica, né? Interface web. E aí passa a segunda parte da configuração através do ambiente web. Vou dar uma pausadinha aqui, que ele é meio demoradinho para carregar. Então concluiu aqui o processo de inicialização. E agora eu vou lá para a interface web. Então ele está ouvindo aqui na porta 8080. Então é só informar o IP da minha interface de rede mais a porta. Eu vou conseguir acessar ele pelo navegador. Então, vou lá para o navegador. Agora eu posso dar continuidade por aqui. O usuário padrão é admin e a senha padrão é admin. Agora aqui, propriamente, nós vamos criar o nosso cluster. Fiz o primeiro login. O primeiro procedimento aqui do assistente é permitir que a gente crie o cluster. A gente vai dar um nome para o nosso cluster. Eu vou chamar de Big Data. Nome qualquer que você queira dar para o cluster. Agora que eu vou escolher a compatibilidade dos pacotes com HDP, eu vou manter o 3.1, né? Porque todos os pacotes aqui já estão compatibilizados dentro do HDP 3.1. Então vou manter o 3.1. Descendo aqui, eu tenho o local, né, do repositório onde eu quero que os pacotes sejam baixados. Então, como eu estou usando o CentOS 7, eu vou manter só o Red Hat 7 aqui. Então, como eu escolhi o meu HDP 3.1, ele vai nesse local aqui para fazer o download dos pacotes compatíveis com a versão que eu optei. Então eu deixei aqui o Red Hat 7, que é compatível com o meu CentOS 7. Próximo passo agora é o Target Hosts.
quais são os nós que vão compor o meu cluster do Ambari. Então aqui o Node 1 são os nós que eu cadastrei no meu arquivo etc hosts, são os 3 nós que vão compor o meu cluster. Uma etapa importante aqui eu vou ter que inserir a minha chave privada. Então ele vai fazer a autenticação nos 3 nós, com o usuário root na porta 22, através dessa chave privada aqui, permitindo que eu consiga autenticar na máquina sem precisar usuário e senha. Então, essa chave está aqui dentro da pasta .ssh do usuário root. Vou dar um ls aqui. Então, aqui está o arquivo id.rs, que é a minha chave privada. Eu vou copiar esse bloco aqui que compõe a minha chave, que contém a minha chave, e vou colar aqui dentro. Se preferir, pode salvar a chave no arquivo texto e depois só colar o arquivo aqui dentro. Agora ele vai preparar os nós, vai se conectar a cada um dos hosts e vai fazer a primeira etapa de configuração. Vai instalar, por exemplo, o Ambari Client, o agente, né, em cada um dos nós. Essa etapa também vai demorar um pouquinho, então eu vou dar mais uma pausadinha aqui no nosso. Bom, concluiu aqui o processo de montagem dos nós. Então ele já proveu aqui com sucesso todos os 3 nós do meu cluster. Se alguma falha ocorrer nessa etapa aqui, provavelmente a gente vai ter que rever o arquivo etc hosts, pode estar com alguma entrada errada lá, incompatível, ou rever as chaves pública e privada. Esse processo de autenticação do Ambari Server está sendo feito com sucesso em todos os nós do cluster. Corrigido isso, provavelmente ele deve ter sucesso nessa etapa, que é prover a configuração inicial, né, a parte básica da instalação nos nós do cluster. Então, concluído com sucesso, eu vou passar para frente e agora vem a fase de escolha dos serviços. Então, quais são os serviços que eu quero instalar ou que eu quero que o meu Ambari gerencie? Então, eu desabilitei vários aqui, deixei só alguns para se tornar mais rápido o processo de instalação. Aí aqui você vai definir quais são os serviços que você quer que o Ambari assuma a administração sobre eles, né? Então, no meu caso aqui, eu escolhi apenas alguns, desabilitei vários outros. Se tiver algum que ele recomende que seja instalado, ele vai me gerar uma advertência aqui. Eu vou manter assim mesmo. Aí vai do processo de instalação que cada um vai fazer e da necessidade que cada um tem sobre a instalação. Então, dando continuidade, ele vai perguntar quais são os nós que eu quero que assumam como master dos serviços. Então, por exemplo, no HDFS, o nó 1 vai ser o name node e o nó 2 vai ser o name node secundário. Então, só vai sobrar o nó 3 como nó cliente. Se eu quiser modificar isso, quem são os masters de cada serviço, eu venho aqui e modifico. Eu vou manter por padrão. O que ele me definiu, isso é possível mudar também depois. E agora os nós slaves, que vão ser os meus clientes. Como o 1 e o 2 normalmente foram eleitos como nó primário e secundário, sobrou basicamente o nó 3. Então ele jogou basicamente todos os serviços aqui como clientes no nó 3, né? Vou continuar assim como está. A próxima etapa é a fase de customização, é a fase mais chatinha do processo de instalação. De acordo com a quantidade de serviços que a gente instalar, às vezes a parte de customização é bem demoradinha, mas vai da necessidade de cada um.
Então vou definir aqui uma senha para acesso aos meus serviços. Aqui está pedindo para me definir as senhas de acesso de cada serviço individual. Se eu instalar vários serviços, eu vou ter uma lista bastante grande de senhas aqui. E agora eu vou dar continuidade. Agora eu venho na parte de customização individual de cada serviço. É onde é a fase mais demoradinha. Essa etapa eu não vou me aperfeiçoar aqui, né? Eu vou só passar adiante. Não vou customizar serviço nenhum, vou manter tudo padrão. Se estiver tudo de acordo, ele vai para a etapa de deploy. O deploy é a fase final do processo. Eu vou fazer o deploy aqui, vou pausar o vídeo, porque ele é bem demoradinho.